Quão surpreso você ficaria se recebesse em mãos um mapa detalhado de todos os desejos que um ser humano pode ter em ordem? Isso não seria fantástico? Seria como ter um manual passo a passo do que é necessário dar às outras pessoas de forma que a experiência delas se torne realmente satisfatória, que ela realmente sinta realizada com o que está recebendo. Então, o seu poder de influência pode aumentar drasticamente se você conhece a teoria da pirâmide da influência de Abraham Maslow, que foi um psicólogo americano que demonstrou claramente como que os níveis de desejos humanos passam por níveis que se encaixam a teoria do cérebro trino. Então, em um primeiro nível, nós temos as necessidades fisiológicas, o que nós precisamos para sobreviver, como por exemplo, comida, água, sono, sexo. Então, são coisas fundamentais à nossa sobrevivência a nível reptiliano, o que nós precisamos para ter um conforto, né, em um sentido animal. Agora, a partir do ponto que você tem comida disponível todo dia na sua casa, tem água disponível, você começa a adquirir um desejo de estabilidade de recursos, ou seja, as suas propriedades, as coisas que você vai juntando na sua casa. Da mesma forma como você tem sexo, sono, água, comida, você também começa a adquirir preocupação pela saúde, ou seja, uma maior segurança em relação ao seu corpo. Da mesma forma como uma segurança também financeira para conseguir ter todos esses recursos. Então, esse princípio é muito claro se você pensar num ser humano, por exemplo, que está iniciando a sua fase de crescimento na vida. Primeiramente, nós temos aquela luta pela comida, pelo lugar para morar, ter algo para que te dê um certo nível de conforto. E a partir do ponto que você tem isso, você começa a ir crescendo as coisas que você vai adquirindo, crescendo o seu status emocional, você adquire família, você cria relacionamentos com outras pessoas naquele lugar. Se você ainda não conhece outras pessoas, né, você muda para um lugar, você então preenche as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança e vai querer ter relacionamentos, amizades, criar família. E a partir do ponto que você tem isso, você começa a querer também ter sucesso, ou seja, ser reconhecido pelas outras pessoas, adquirir respeito dos outros, confiança, autoestima. E só então, a partir do ponto que você tem sucesso, respeito, você começa a entender o que é o conceito de moralidade, do potencial pleno, da criatividade, da espontaneidade, de solucionar os problemas com capacidade extrema, né? Ausência de preocupações com a vida dos outros, a aceitação dos fatos como ela é. Em vez de negar a realidade, você começa a aceitar as coisas que acontecem e dessa forma você adquire uma percepção maior. Então nós podemos dizer que o ser humano sai do nível animalesco até alcançar o nível divino, onde o altruísmo supera a questão do ego. Agora, claro que para ultrapassar o nosso ego, todos os níveis de desejo que nós temos precisa ser preenchido. Então, Marcelo, como é que eu posso utilizar essa estratégia para estar aumentando o meu poder de influência? Eu quero mostrar um exemplo muito simples. Por exemplo, quando você está conhecendo uma pessoa do sexo oposto, você quer aumentar o seu relacionamento, você leva ela, por exemplo, para comer em um lugar fora. Que dessa forma você está o quê? Preenchendo uma necessidade fisiológica, gerando um estado de segurança. Da mesma forma como, por exemplo, em um sistema de empreendedorismo, muitos empreendedores fazem o quê? Eles oferecem para você um jantar, um almoço, e eles dizem que e eles mesmos pagam. Por quê? Dessa forma, você preenchido uma necessidade fisiológica, ou seja, eles estão preenchendo um desejo que todo mundo tem, que é o desejo de comer bem, o desejo de se sentir bem, né, num lugar, se sentir confortável, e também gera a reciprocidade. Afinal de contas, quando uma pessoa paga um almoço para você, você fica devendo para ela alguma coisa. Então, é muito utilizado em empreendedorismo essa técnica, né?
E da mesma forma, você pode usar também as histórias e as palavras para preencherem os níveis de necessidades que uma pessoa tem. Ou seja, se uma pessoa tem um grande problema em relacionado, por exemplo, ao sucesso, você precisa mostrar para ela que ela precisa completar alguns outros níveis inferiores para conseguir ter uma maior resposta positiva em relação, por exemplo, ao seu trabalho. Porque a partir do ponto que você está querendo sucesso no seu trabalho, mas você não tem uma vida emocional boa, você não tem amor, você não tem uma segurança, você não tem nada, é muito mais difícil, por exemplo, alcançar o sucesso. Então, o ser humano possui níveis de necessidades. De acordo com essas necessidades vão sendo preenchidas, novos níveis de necessidades vão surgindo até o ponto em que você alcança o estado de autorrealização, que é também um processo que nós chamamos de transcendência mental, que é quando a sua mente incorpora conceitos que são mais sábios. Ou seja, a verdadeira sabedoria humana vem exatamente pelas pessoas passarem por todos esses problemas e essas dificuldades e necessidades que nós temos no decorrer da vida. Claro que muitas pessoas não conseguem sequer chegar ao nível, por exemplo, o nível 4, o nível 5 de realização pessoal. E a partir do ponto que você reconhece as necessidades que uma pessoa tem, aonde que ela está travada, é mais fácil você direcionar para o que ela precisa para alcançar o próximo nível na sua vida. Então, esse sistema de hierarquia das necessidades de Maslow é como um mapa que representa quais são as necessidades que o ser humano precisa para estar aumentando o seu potencial. Uma pessoa que quer realmente ter resultados satisfatórios precisa compreender esses aspectos, porque sem segurança, sem estabilidade, sem bons relacionamentos, você não tem uma boa autoestima. Então, cada nível requer o nível anterior preenchido, porque dessa forma você vai ganhando mais autoconfiança até chegar ao ponto, de compreender as coisas da vida, as experiências, sem precisar negá-las. Porque muitas vezes nós temos um problema, as pessoas falam, não quero saber disso. Muita gente nega os problemas que tem na vida, exatamente porque elas estão presas em níveis mais baixos de necessidades relacionadas à sua própria vida. Então, a partir do ponto que você está em um nível de maior realização, você aceita a realidade com mais facilidade e fica mais fácil resolver os problemas quando você aceita que eles estão lá. Então, quando você aceita que você tem um problema, você orienta a sua mente ao resultado e dessa forma é mais fácil alcançar o seu objetivo. E isso é alcançado a partir do ponto que você chegou, a essa transcendência mental de compreender que todos os problemas podem ser solucionados facilmente quando se tem a perspectiva certa em relação àquilo.